Olá, boa tarde, tudo bem? O nosso tema de hoje é a libertação da Páscoa. Eu sei que nós não estamos na Páscoa, nós já passamos da Páscoa, mas o tema tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo e eu quero trazer esse tema para a gente hoje. Então vamos lá. A Páscoa nos chama a atenção para a libertação do povo hebreu escravo no Egito, está lá em Êxodo 12, que representa a nossa saída do sistema do mundo em trevas, afastado de Deus, para o reino de Jesus Cristo, para a sua plena liberdade. Está lá em 1 João 5,19. A celebração da Páscoa vem reforçar a lembrança de que nós não somos mais escravos. Somos livres em Jesus, o Machia, palavra hebraica para Messias, ou ungido, ou mesmo que Cristo, e na sua ressurreição. Mas não podemos esquecer que estamos num processo contínuo de libertação, renovação de conceitos, pensamentos, nos livrando a cada dia das prisões da nossa mente. Lá Romanos 12 fala muito bem isso, e diz assim: eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus, isso é, agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixe conformar com os padrões do mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Sempre há prisões interiores das quais precisamos nos libertar, para que possamos dar lugar ao caráter de Cristo em nós. Se de fato fomos libertos do pecado, então precisamos estar seguros de que o pecado também saiu de dentro de nós. Se nós estamos libertos, o pecado tem que sair de dentro de nós. Na nossa caminhada pelo deserto da vida, até alcançarmos a terra prometida, ainda precisaremos de muita cura e libertação. Na Páscoa, Deus nos lembra que Ele quer nos ver totalmente livres do pecado, mas não sem regras e limites. Não podemos confundir liberdade divina com libertinagem mundana. Por isso Ele nos deu as suas leis, está lá em Êxodo 20, que mais tarde foram divididas em 613, para nortear a nossa conduta diante dele, do Eterno. Na ressurreição de Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, está lá em 1 Coríntios 5,7, resgatamos a nossa identidade, pois quando éramos escravos não havia identidade alguma. Então, em Cristo, nós resgatamos a nossa identidade. Quando éramos escravos do pecado, estávamos sob o senhorio das trevas e éramos aprisionados por paixões carnais. Agora, libertos e livres do pecado, precisamos consolidar dentro de nós essa nova natureza espiritual, nosso novo nascimento em Jesus, pois temos um propósito a cumprir e para podermos desfrutar da terra que mana leite e mel, nós temos que cumprir esses propósitos. Recebemos no Sinai as instruções de Deus através da Torá, que nos mostra os limites que nos protegem e asseguram graça, liberdade e independência do sistema das trevas. Embora ainda vivendo no deserto, a caminho da terra prometida, temos alegria, paz e certeza na implantação do reino de justiça, quando Jesus retornar. Deus pediu ao seu povo, quando saiu do Egito, que contassem 49 dias e se preparassem para celebrar a festa de Pentecostes. Se na Páscoa fomos libertos da escravidão, no Pentecostes somos livres para servir ao Eterno. Ninguém pode servir ao Eterno estando aprisionado. Fomos salvos pela graça em Jesus Cristo, mas precisamos continuar caminhando nesse mundo, mas agora protegidos pelos mandamentos, estatutos e ordenanças do Eterno. A Torá estabelece os limites da nossa liberdade, nos mostrando os perigos e os prejuízos causados pelo pecado. Ela quer nos proteger e nos dar uma melhor qualidade de vida, porque a lei é boa, justa, santa e agradável. Está lá em Romanos 7,12. Espiritualmente falando, tornar-se livre do Egito foi relativamente fácil, mas agora temos que nos esforçar muito mais para podermos alcançar a nossa liberdade em Cristo. Então, espiritualmente falando, sair do Egito foi fácil, mas agora temos que nos esforçar muito mais para podermos alcançar a liberdade em Cristo pela sua graça, pois estamos sendo preparados para alcançarmos a maturidade espiritual, sendo habilitados para servos dele, pois ele venceu a morte e por ele também venceremos.
Ele é o primogênito dos que dormem, venceu a morte, e nele seremos também ressuscitados. Deus quer nos dar dons espirituais e uma nova e definitiva aparência com o Espírito Santo, da mesma forma como aconteceu com os apóstolos no cenáculo, está lá em Atos 2, pois eles estavam aguardando a promessa do outro Consolador, aguardando uma nova direção. E esse outro Consolador nós já temos. Todo mundo que levantou a mão, confessou Jesus como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, se arrependeu dos seus pecados, o Consolador já está dentro de você. Nessa nova etapa da nossa vida, a primeira promessa já foi cumprida. E temos que ter consciência de que estamos num processo de ser livres para sermos libertos. Você só é livre depois que você for liberto. Se não for liberto, você vai continuar sendo sempre escravo. A transição da Páscoa para o Pentecostes nos mostra a nossa redenção física, o resgate da identidade que havia sido roubada pelo inimigo, pois fomos libertos para servir. Recebemos as instruções e ensinamentos da Torá, que temos a manifestação do Espírito através dos dons e ministérios e aguardamos a redenção espiritual através da volta de Jesus. Há mais de 2000 anos, quando os apóstolos estavam reunidos celebrando o Pentecostes, temerosos e inseguros de como seria a vida deles após a ressurreição de Jesus, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, que encheu todos com a manifestação do seu poder. Foram cheios e receberam unção, sabedoria, ousadia, intrepidez e coragem para proclamar as boas novas do reino. E essa missão continua conosco até hoje, até que ele retorne e estabeleça seu reino messiânico aqui na terra. Então você tem que estar cheio de unção, ousadia, sabedoria, intrepidez e coragem para proclamar as boas novas. Estamos nos preparando para a grande celebração da festa de Pentecostes, nossa redenção quando somos libertos para servir. Se agora o Espírito Santo que habita em nós, então temos a obrigação de tomarmos posse do caráter divino dele, sendo misericordiosos, compassivos, longânimos, benignos, guardadores, fiéis e perdoadores, que são atributos divinos, que são de fato fruto do Espírito. Quando a igreja estiver madura, fruto bom, ela refletirá o caráter do noivo Jesus. Então estará pronta para as bodas do Cordeiro, quando então produziremos o fruto do Espírito em sua plenitude, quando então alcançaremos finalmente a estatura de varão perfeito. Estaremos mais próximos do grande dia do Senhor. Quando ele vier, voltará em glória para estabelecer com a sua igreja, judeus e não judeus salvos, o reino milenar para todos aqueles que creem e esperam com certeza da vitória numa terra redimida. E essa é a mensagem que eu quero deixar para nós hoje, para você entender que você tem tudo na tua mão, é só você tomar posse disso. Você tem que ser livre para ser liberto. Se você não for livre, se você não for liberto, você não é livre. Então você tem todos os ingredientes para tomar uma decisão necessária, uma decisão para mudar a sua vida, para mudar o quadro que você se encontra numa situação dessa que nós estamos vivendo hoje. As ferramentas estão na tua mão e na tua boca. Basta você abrir os seus lábios, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, e tudo isso que nós falamos vai fazer parte da sua vida. O Espírito vai entrar dentro de você, vai fazer morada dentro de você, vai se apossar de você, e você vai refletir a glória do Senhor. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, e te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.